Bom dia, boa tarde ou boa noite, porque sabe lá Deus que hora que você vai estar ouvindo ou assistindo esse podcast. Está no ar, então, somente para você, o nosso GuairaCast, o primeiro episódio do podcast da Uni Guairacá. E hoje o tema é inovação e criatividade. Eu sou o professor Lorenzo. Sou aqui responsável pelas disciplinas de extensão, em especial empreendedorismo e inovação. Então, é por isso mesmo que me chamaram aqui para intermediar esse bate-papo aqui. E tenho aqui duas pessoas do mais alto nível escolhidas para o primeiro, tem que ser melhor, né? Para o primeiro, é o primeiro. Aqui, lembrando que aqui na Guairacá nós temos outros podcasts, mas o institucional é o nosso GuairaCast. E por primeiro a gente rodou, procurou, mandou informações e a gente trouxe o que pôde, né? Então tá aí, né? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui a nossa querida, idolatrada, salve, professora Lia. Professora doutora Lia, que quando não está dando aula, quando não é nome de turma, quando não é patronesse, quando não é tudo que é de todas as turmas, de todo lugar que ela dá aula, ela também gosta muito de andar a cavalo e entende qualquer coisa de administração, não é isso? Bom dia, boa tarde, boa noite, olá para você, professora Lia. Olá, Lorenzo, olá a todos que estão acompanhando o nosso GuairaCast. Sim, sou professora de gestão de pessoas, mas também atuo em outras áreas, digamos assim, né? Hoje aqui na Uni Guairacá eu também trabalho no EAD, então eu supervisiono os cursos aí de gestão, tecnologia e comunicação. Mas hoje vamos falar de inovação aqui no nosso GuairaCast. E do lado dela, por último, mas não menos importante, também, porque o difícil foi achar agenda para esse homem, né? Que até algum tempo atrás eu achava que o sobrenome dele era Rei, né? Tanto é que no meu celular o nome dele está como Paulo Rei, né? Mas ele não é o Paulo Rei, ele é o Paulo da agência Rei. Também nosso querido amigo, já conhecido de outras datas, de outras viagens, sim, além do Atlântico, não é isso? Que podemos até falar disso depois. Mas com vocês, então, nosso amigo Paulo da Rei. Exatamente, prazer. Também fui professor, Lia, não sei se você sabe, durante 10 anos. Eu gosto de brincar que eu sou professor, empresário, apresentador, ator, modelo e trader. Mentira, trader eu não sou. E nem ator e modelo, logicamente. Ator e modelo, eu estava aqui olhando quando ele falava assim, né? Tem modelo para tudo, né, cara? Existe para tudo, né? Não, mas é um prazer estar aqui participando do primeiro GuairaCast, né? Fico muito feliz pelo convite. Não foi tão difícil assim a agenda, né? Eu tô com uma agenda de pai, né? Sou pai fresco, que nem diz a história, então, perdão aí pela minha cara de sono, né? Já falei aqui, se o Eliezer conseguir me deixar sem olheira, ele é o novo Steven Spielberg aí, porque o cara é bom mesmo dos efeitos. O Eliezer é DJ de tudo, ele faz de um tudo, mas milagre ele não tá fazendo ainda, né? Então vai ficar com essa carinha mesmo, vai sair, tá? Sorria e vamos em frente. Então, olha só, o assunto, como é inovação e criatividade, inovação é o tema da vez, parece, tem a impressão que tudo é inovação. Então eu pergunto assim, aberto, para quem quiser ir para os dois emitirem as suas ilações. Olha que bonito, ilações, é que eu sou formado em filosofia, tá? Então tem essas coisinhas. Inovação, isso sempre existiu ou isso é modinha? Isso é coisinha da moda? Quem começa? Bom, a inovação, na verdade, ela existe desde sempre. Talvez nos últimos anos nós temos uma maior visibilidade das ações inovativas que acontecem aí pelo mundo todo, né? Mas a inovação, ela sempre existe, até porque a humanidade teve uma evolução, né? Então as coisas foram se modificando e tudo isso é resultado de inovação. O termo inovação, ele começa a ser utilizado lá na década de 30, né? Pelo Schumpeter, né? Que ele que traz aí no contexto do desenvolvimento econômico as questões de inovação. Mas a inovação existe há muito tempo. E muitas vezes, quando a gente fala de inovação, as pessoas atrelam muito a tecnologia, e não necessariamente. Inovar, né, é no sentido de fazer algo novo, algo diferente, e não necessariamente algo inédito. Então, quando a gente fala de inovação, o que para uma empresa não é inovação, para outra empresa pode ser,
Por quê? Porque ela não tinha ainda aquela atividade, ela não tinha aquele processo, aquela forma de execução. Então, inovação não é algo, né, recente, digamos assim. A inovação existe há bastante tempo. Então, não é moda, mas nós estamos cada vez mais necessitando entender mais sobre inovação para que as organizações, para que as empresas consigam ser diferentes perante o mercado em que atuam. Mas não é coisa nova, não. Exato, deve ter desde o primeiro, aliás, o primeiro que começou ali, já deu uma esfregada no pauzinho, no outro ali assim, saiu aquela faísquinha, pegou fogo. Na verdade, deve ter sempre existido, foi só o nosso amigo Schumpeter que falou assim, vou botar isso no papel e é meu agora, né? Ele que trouxe mais o termo, né, para as questões mais atuais, digamos assim. Exato, mas a inovação... atuais, nós estamos falando da década de 30, né? Eu gostaria de E Paulo, não, com certeza, mas você não gostaria nada, você veio aqui para isso. Não, eu gostaria de aproveitar e pedir licença, porque eu acho que eu não preciso fazer mais nada aqui. A Lia deu show. Olha, não ligue para a professora Lia, porque é aquela coisa da cátedra, né? Uma doutora, então ela sabe das coisas. Agora, na prática mesmo, que é onde você está ali dentro da sua agência ali. Isso sempre foi modinha? Ou você... O que você pensa? Eu vejo que você virou... Você pode discordar dela, tá? Claro. Que eu já não ligo pra isso, não, mas não vou discordar. Eu vejo que virou realmente... Vejo não, né? Virou moda. Na verdade, muita coisa tem virado moda e se tornado cada vez mais comentado, né? Pelo acesso à informação, na verdade, né? Então, cada vez mais a gente tem informação, os temas se tornam de conhecimento popular e as palavras vão se tornando hypadas, que a gente fala, né? No mundo do marketing. Inovação é uma das palavras que está hypada já há um bom tempo aí e se fala muito, mas realmente isso é algo que vem desde sempre. Você deu o exemplo do fogo, que era o exemplo que eu ia dar, então por favor não dê mais nenhum exemplo. Tá, desculpa, spoiler, deu spoiler. Olha, eu nem vi a pauta, porque não tem pauta aqui. Mas eu vou trazer um exemplo do meu segmento, né? Eu, diferente da Lia, não sei o nome das pessoas, eu sei que o sobrenome dele é Pirelli e aí provavelmente vocês vão saber do que eu tô falando. Pneu, né? Não, o do pneu, não sei se é Gutenberg, se é alguma coisa assim, é o nome de alemão, mas o sobrenome é Pirelli. Quando ele, então, desenvolveu o pneu e tal, e eles tinham um problema de transporte do pneu. Então, eles ficaram pensando modelos de caixas para transportar pneu. Qual que era o melhor modelo de transportar o pneu? Então a caixa ia ser quadrada, a caixa ia ser retangular, né? Quanto espaço ia caber na carroceria de um caminhão ou algo. E aí eles tiveram a bela ideia de simplesmente colocar uma fita no pneu, já que ele é uma borracha, que não tem problema de pó, não tem problema de molhar, não tem problema de estragar, né? Não vai deformar, e já foi uma inovação. Então, quantos pensava como criar uma embalagem, um designer de embalagem que solucionasse o problema do pneu, alguém pensou, como a propaganda muitas vezes pensa, que menos é mais, né? E tirou a embalagem do produto, inovou o modelo de transporte de produto de pneu. Então, eu trago um exemplo do meu segmento, né? Existem números. Então, o que a gente percebe hoje é que, apesar dessa palavra estar muito na moda, né? É algo que desde sempre, né? O ser humano, ele não sei se é inovativo, tá certo a palavra? Inovador, né? inovativo. Ele inovador, inovativo. É aceitável exatamente. Aqui, né? Ele sempre busca uma forma de fazer aquilo que ele faz no dia a dia de forma simplificada, melhorar um processo, né? Isso permite que melhore custo, seja mais eficiente. Então, a inovação é isso. Com certeza. E como a professora Lia falou, às vezes não tem, eu penso, a inovação, vou gastar dinheiro. Se você levantar de manhã e falar assim, cara, eu estou indo por aqui, eu estou indo de carro, eu vou de bicicleta, ele já inovou alguma coisa no dia a dia dele. E outra coisa que você falou assim, quando você começou a falar da embalagem do Pirelli, né? Ou da Pirelli, aí eu lembrei agora que recentemente, não tão recentemente, acho que tem coisa de 1 ou 2 anos aí, que na China ou no Japão, acho que é no Japão, que eles estão fazendo as melancias quadradas. Eu vi isso. Para que ela fique mais fácil de armazenar. Então, quer dizer, é uma inovação, né? Eu estou doido para ver uma, deve ser até legal para cortar. Então, o tema hoje, não vamos fugir do tema, tá? Inovação e criatividade. Inovação, já sabemos, já entendemos tudo, nós e todos os nossos ouvintes e assistentes, né? Criatividade. Olha só, isso é uma coisa tão interessante que eu nas minhas aulas, eu dou bastante aula disso, algumas palestras também sobre justamente esse tema, inovação e criatividade. E aí a gente ouve muito mas eu não sou criativo. E aí
eu tenho que desmistificar isso, eu vou falar logo desmistificar, porque isso é uma mentira. Porque o ser humano só é ser humano, ele só domina o ambiente dele porque ele é criativo. Se ele não fosse, ou seja, isso é inerente da gente, né? E então, aí todo mundo é criativo. Então, isso posto, doutora Lia, diga-nos, criatividade, o que é que lhe vem à mente? Fale qualquer coisa, para a gente depois juntar isso aí. Quando a gente fala em criatividade, as pessoas pensam em alguns tipos de habilidades mais técnicas, mais definidas, né? E eu entendo a criatividade como a busca por uma solução. Quanto mais desafios a gente tem, mais criativos nós nos tornamos. Então, eu acredito que a criatividade, assim como outros tipos de habilidades, ela é desenvolvida, né? Então, claro, tem pessoas que são muito mais criativas. Por quê? Porque às vezes elas são mais estimuladas, elas têm uma predisposição maior. Mas sim, todos nós somos criativos e sim, nós podemos desenvolver a criatividade. E na verdade é o tipo de perfil que as organizações buscam hoje, né? Pessoas que sejam criativas, que procurem soluções, muitas vezes em situações simples, mas que tragam, né, realmente a solução para uma situação. Então, ser criativo não é tão difícil, mas nós precisamos, é claro, sempre trabalhar as questões criativas. Muitas vezes as pessoas não conseguem resolver uma situação e se dão por vencidas, né? Então, elas dizem, mas eu não tenho a criatividade para isso. Tem sim. A gente tem que muitas vezes repensar qual que é o seu desafio, qual que é o seu problema, e sim, sempre existe uma solução mais rápida, mais barata, mais criativa, mais inovativa, por que não? Então, sim, a criatividade existe em todos nós só precisamos muitas vezes deixá-la, né, trabalhar. Nós temos aí alguns tipos de estímulos à criatividade. Então, tem alguns exercícios, alguns tipos de testes, né, aí de rapidez, de agilidade, de raciocínio, que faz com que a gente dê uma agilizada, vamos assim dizer, nas questões de criação, né, e de criatividade. Perfeito. Antes de passar aqui para quem vive da criatividade, né, que ali é prática, né? Se não for criativo, ele já tinha fechado a empresa há muito tempo. Mas uma coisa que me lembra, eu estudei isso e eu concordo de passagem, dessa coisa que a gente é criativo o tempo inteiro. Aí todos nós aqui tivemos já na escolinha da Tia Naná lá com 5, 6 anos, você lembra disso? E aí você ganhava estrelinha, por quê? Porque desenha a sua família, aí você desenhava 5 bolas com os garranchos, porque era assim que você via a família, assim que você criava a família, e você ganhava a sua estrelinha. Olha que linda essa família. Aí você vai mais um pouquinho, já com 10, 11 anos, e você faz... Não, pera aí, calma aí, que não. Você tem que fazer a cabecinha, os olhinhos, o narizinho, senão não é a família. Aí você começa a tolher um pouco a criatividade, e a gente vai acostumando a receber tudo pronto. Então, por isso que a gente não chega no ponto, como a professora Lia falou, que precisa de técnicas de exercício para nascer isso de novo. Mas voltando aqui agora, para quem vive disso, a criatividade... que você vive disso, né? Você e a sua empresa. Sim. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa cabeça do criador, né? Dentro da empresa? Eu sigo um pouco a própria linha que você trouxe aí, é o que eu enxergo, o problema é que nós vamos deixando de ser criativos ao longo do tempo, né? Eu vejo assim que o ser humano, ele nasce criativo e mentiroso, né? Porque eu tenho um filhinho de 3 anos e ele às vezes faz alguma coisa e ele culpa o Mauro Neto, que é um amigo que estuda com ele. Então, sei lá, ele derrubou um copo lá em casa e quebrou. Filho, quem quebrou esse copo? Foi o Mauro Neto, mas o Mauro Neto não está aqui, né? Ou seja, ele foi criativo para fugir daquele problema e foi mentiroso. Ele procurou uma solução. Então, assim, eu acho que os dois caminhos, ao longo do tempo, a gente tem que, nós temos que ir nos afastando e outro a gente tem que ir desenvolvendo. Mas é bem isso que você falou, né? Pro fato de você encaixar dentro da sociedade, você vai perdendo a tua criatividade em determinado momento. Eu vejo que as pessoas criativas, o que elas têm em comum, assim, ao meu ponto de vista, as que são chamadas de criativas, porque, como você falou, por essência nós somos criativos, elas talvez não percam um pouco dessa essência da criança, né? Então, de pensar fora da caixa mesmo, ou pensar aquilo que não é tão convencional.
Então, dentro de uma agência de publicidade, que é o meu caso, né, existem pessoas que são mais criativas aos olhos do mundo, outras menos. Como que nós desenvolvemos, então, essa criatividade? Né, com o que nós chamamos o ET Bilu fala, né, busque conhecimento, buscando conhecimento. Né, repertório. O repertório permite que você seja criativo. Então, toda vez que você lê um livro, você assiste uma série, você conversa com pessoas, você busca sobre assuntos, né? Até na grade de publicidade e propaganda, que a minha formação fala, assim, né? Ser um profissional generalista, né? Conhecer de pouco com tudo, de tudo um pouco. É isso que faz você ser criativo, né? Você encontrar soluções para problemas que às vezes não estão dentro daquele contexto, né? Então, assim, uma oficina mecânica às vezes pode encontrar um problema fora. Eu até não vou dar um exemplo de oficina mecânica, eu vou dar um exemplo de que um dia eu assisti no jornal de um médico que estava com um problema, acho que em Londrina, né? De um paciente, num transplante, alguma coisa, e estava com um problema que ele não conseguia resolver lá, sei lá, se era uma veia ou alguma coisa, e ele colou lá o órgão com um super bond e funcionou, né? E virou prática médica agora. Ele buscou uma solução fora do cenário dele, fora do convencional, né? Então eu acho que criativo, por quê? Porque ele tinha referência, ele sabia que super bond colava a pele, porque talvez um dia ele estava colando alguma coisa na casa dele e colou os dedos. Quem nunca, né? Exatamente. Nunca? E aqui que você descobre, né, te permite. Então eu acho que quanto maior repertório você tiver, quanto mais informação, conhecimento de mundo, buscar, maior vai ser a tua criatividade. Então acho que assim é uma das formas de você treinar a criatividade. Sim. Muito bem. Aí, voltando agora aqui para a nossa professora Lia, já começando da criatividade, eu achei bem legal, eu participei há algum tempo, aqui mesmo em Guarapuava, de uma palestra com o professor Salomão, ele é lá de Florianópolis, e ele, para mim, ele lançou, que inclusive, diga-se de passagem, eu uso nas minhas palestras todas que eu faço, o próprio slide dele, eu bati o slide dele com ele mostrando o slide. Ele, para mim, deu a maior definição do que era inovação. E tem tudo a ver com o nosso tema, que hoje é inovação e criatividade. Ele falou assim, gente, inovação é a criatividade colocada em prática. Pronto. Exatamente. Simples. Se cair no Enem, responde assim que funciona, tá? Inovação é a criatividade. Por quê? É aquela coisa que a pessoa está bem acostumada com isso, de aula, de empreendedorismo, de gestão de empresa, que é a ideia. A ideia, uma ideia ótima, e ela vale R$0, $0, até ela ser colocada em prática, né? E você precisa da criatividade. E por falar nisso, me diga, professora, dentro da área de gestão, da área de administração, aonde mais que tem esse uso de inovação e tecnologia? Onde que você acha que pega mais? São nos recursos humanos, é finança, na logística, é num tudo? Como é que você vê isso? Na verdade, as atividades inovativas ou o processo de inovação, ele acontece em todas as áreas das organizações. Muitas vezes a gente fica mais pautado ou acredita que a inovação vai acontecer mais no processo de produção ou na questão de planejamento e desenvolvimento, né, P&D, na parte de pesquisa, mas não necessariamente. A inovação, ela perpassa todas as áreas. Então, nós podemos sim falar de inovação na área de gestão de pessoas, na área do marketing, na área de processos, na área de projetos, na área de produtos, na logística, na parte de gestão de compras. Por quê? Se nós entendermos a inovação como algo que não era praticado por uma empresa ou por uma organização há um tempo atrás e que hoje passa a ser feito de uma maneira aí diferente ou que não era feito antes, então vários dos processos e das atividades que são executados todos os dias dentro das organizações são inovações. É claro que muitas vezes as inovações que são mais visíveis são aquelas que às vezes trazem um resultado maior, né? Então, a empresa foi inovadora ou a organização foi inovadora porque ela implantou um sistema diferenciado de remuneração, por exemplo. Ela tem um recrutamento e seleção por competências, então ela é inovadora. Mas, na verdade, todas as organizações são inovadoras e a inovação, então, ela está, né, no âmago de todas as atividades que são realizadas dentro das organizações. Volto a falar, então, muitas vezes nós somos inovativos nos processos
aos quais nós executamos dentro das organizações, dentro das empresas, e não sabemos que somos inovadores. Né? Então, a partir do momento que eu adoto uma prática que não era realizada anteriormente, eu estou sendo inovativa. E assim, dentro dos departamentos, dentro dos setores, dentro das empresas, a inovação existe em todos os setores. Então, já continuando nessa linha aqui, que é da área de administração, porque lá também ele administra uma empresa, por assim dizer, quem que pode inovar dentro da empresa? Quem, amado mestre, perguntar, que pode inovar dentro de uma empresa? Você que trabalha numa organização ou numa empresa. Não, mas eu sou só o zelador, eu sou só o cara que limpa a mesa e sirva o cafezinho. Muitas vezes as soluções mais simples e as soluções mais eficazes não vêm dos grandes cargos, né? Não vêm dos altos cargos. Então, sim, todas as pessoas podem contribuir para a inovação. Então, todas as pessoas podem trazer sugestões de técnicas, de práticas, de atividades que podem ser inovadoras. Então, quem inova não é só o gerente, quem inova não é só o gestor. Todos os profissionais que, claro, estão aí antenados com as questões da inovação, conseguem inovar e podem trazer sugestões, podem trazer soluções eficazes para as empresas às quais pertencem ou para as organizações às quais pertencem. E eu tenho um exemplo bem bom disso que eu uso nas minhas aulas, não sei se você conhece, a professora deve conhecer, não sei se conhece, mesmo se conhecer, você fala assim, mas eu vou contar igual, tá? Que é o exemplo da pasta de dente, já ouviu? Não olha, sei. Acho que não. Obrigado. Então é o seguinte, diz que certa feita, deve ser na época dos anos 50, acredito isso, que as pastas em tubo ficaram famosas, que antes era um pozinho, depois tal. Aí uma dessas empresas grandes, sabe lá Deus qual delas, Colgate da vida lá, e eles estavam reunidos, uma sala de, assim, 2, 3 dias, desse, cara, como é que nós vamos vender mais? Nós temos que vender mais. E a reunião vai e vem, bota cafezinho, tira cafezinho, bota cafezinho, e todo mundo dá ideia, os gênios da empresa dão ideia, e não tinha uma solução, sem gastar mais por isso, né? Vender mais e economizando. E aí reza a lenda que no finalzinho desses dias aí o diretor da empresa virou para a pessoa que estava servindo um cafezinho ou estava limpando alguma coisa ali, você vê, eu pago uma fortuna para esse povo, ninguém me resolve nada, não queremos... Não. Aí ele falou assim, só me permite o quê? Vocês querem vender mais pasta de dente? Por que vocês não aumentam o buraco de saída da pasta de dente? Uma solução extremamente simples e que traz... E foi a solução. E até hoje, porque antes era pequenininha, agora é uma gotinha, agora você aperta e já faz aquela coisa. Entende? Então, e vem de quem? Como a professora ali bem falou, vem de quem está na empresa. Um exemplo dentro disso que você falou, até parecido, né, mostrar como a inovação pode acontecer, por exemplo, no marketing, né? Existe um desodorante que se chama Axe no Brasil, que acho que, né, a maioria conhece, e se eu não me engano é Lynx, o nome dessa marca na Europa. E eles tinham o mesmo problema, eles precisavam aumentar o consumo médio, né, do europeu do desodorante. Né, mas teoricamente, sei lá, você passa desodorante 1, 2, 3 vezes por dia, né? Depois toma banho, você tinha um consumo médio, eles tinham uma dificuldade de aumentar o consumo desse desodorante. E aí eles pensando, como que vão fazer com que a pessoa consuma mais desodorante? Ela compra, sei lá, um vidrinho por mês, nós precisamos que compre 2. A sugestão que veio do marketing foi que eles criassem uma terceira fragrância a partir das existentes. Então, até uma campanha muito bonita, ela foi campeã de Cannes, né? Inclusive, que ela juntava dois tipos de desodorante e criava um terceiro, e isso aumentou lá, sei lá, em 40% o consumo do desodorante no país, né? Então é uma inovação que veio a partir do marketing, a partir de um olhar, né, da empresa de marketing que trabalhava com eles, né, e criaram essa terceira linha de produto e impactou diretamente na receita da empresa lá com vendas. Então, assim, eu concordo que pode vir de qualquer lugar, né, inclusive dos teus parceiros, não necessariamente. E agora nós vamos falar de inovação aberta, inovação, né? Essa inovação pode vir de fora da empresa, não necessariamente ela precisa ser desenvolvida internamente. Outro termo que eu achei interessante que eles falam de inovação, o que é inovação? Inovar é você ver o que está dando certo em outro lugar e adaptar para o seu meio.
e você está inovando. Tô roubando a ideia? Não, você está adaptando. Exatamente. Você está inovando. No de mundo acordo dos com- coach, você falou de coach, isso chama modelar. Modelar, vou modelar. Tô modelando. Muito bem. Então é o seguinte, você vê que nós estamos aqui muito falando em marketing, publicidade, e estamos falando de administração. Então tem um publicitário, acredito que é publicitário, ele bem famoso, né, da Agência África, que é o Nissan Guarnaz. E ele fala o seguinte, né, quem quer fazer propaganda precisa estudar administração antes. Aí eu pergunto, primeiro para você que já está lá dentro da agência, procede? Pode discordar, não é porque o cara é famoso, ricão, não, tá? Você pode, não concordo, fica à vontade. Não, eu concordo que em gênero, número, grau, acho que existe, quem quer fazer propaganda tem que estudar administração, até porque a propaganda é uma área do marketing, que é uma área da administração, né? Então é importantíssimo porque o profissional de propaganda hoje, ao contrário do que já se estereotipou sobre o profissional, era o cara que sabia fazer coisa criativa, fora da caixa, que ninguém pensou, engraçadinha e divertidinha. Hoje não, hoje, principalmente no momento que nós vivemos de dados, né, com volume muito grande de dados e tal, o profissional de propaganda, de criatividade tem que entender de negócios, porque tudo que você faz para uma marca tem a ver com o negócio, né? Então, posso dizer assim, primeiro de tudo, ele tem que entender sobre pessoas, né? Porque tudo que você faz é para pessoas, o teu público sempre vai ser pessoas, é para pessoas, né? E tudo isso está dentro da administração. Então, eu entendo que o profissional precisa sim entender de administração, precisa ter conhecimento técnico sobre isso, para aí sim, inclusive, ele poder melhorar lá o negócio dele, né? Como tornar mais criativo, como dar mais resultado na campanha, como apresentar o resultado para o empresário, né? Porque eu felizmente, esses 15 anos aí de REI, nós recebemos inúmeras premiações, né? Nacionais, internacionais, de reconhecimento pela criatividade de campanhas que nós desenvolvemos. Mas muitas vezes, né, eu fui questionado, tá, mas esse troféu trouxe qual resultado de venda? Né? E é isso, tanto que tem um publicitário famoso, que eu não sei se é o Duda Mendonça, vou dizer que é o Duda Mendonça, contrário dali eu não sei o nome das pessoas que falaram ou fizeram as coisas, mas que tem um aquário dentro da agência onde todos os troféus que ele ganhou em Cannes estão lá dentro, como se fosse algo, para quem não sabe, Cannes é o maior festival de publicidade do mundo, que é, né, o Oscar da publicidade. Estão lá dentro meio que jogado, assim, e as pessoas questionam e ele sempre fala, né, que se aquilo não trouxe resultado, não tem sentido desistir, e o que trouxe eles até ali não é o que vai levar eles para o próximo nível, né? Não quer dizer que uma vez eles ganharam um troféu que eles vão ser excelentes para o resto da vida. Exatamente. Um troféu, um prêmio significa absolutamente nada no próximo, né? Para o próximo ano. É para você relembrar a necessidade de ser cada vez mais criativo, cada vez mais consultivo, cada vez mais especialista, inovador, trazer mais resultado para os seus clientes. Então eu enxergo assim que a administração ela é fundamental, né? Para qualquer tipo de negócio, né? Então, até chovendo molhado, né? Mas para qualquer tipo de negócio e para criatividade, para propaganda, sem dúvida também, né? E o Nizam é um especialista, né? Tive o prazer de conhecer o Nizam um pouquinho antes de nós começarmos aqui. Eu estou contando uma história também, uma frase que eu ouvi do Nizam pessoalmente, que ele falou, quando eu fui abrir a agência África, ele tinha outras agências, né? Foi abrir a África, ele escolheu o endereço mais caro de São Paulo, pendurou o quadro mais caro na parede, né? E fez os móveis assinados pelos designers mais caros para que quando um cliente entrasse lá, o cliente já quebrasse a primeira objeção, que é preço, né? Essa é uma objeção clássica. Sempre você vai vender propaganda porque é um produto intangível, né? As pessoas te questionam o preço, né? O valor. Ele falou, então a primeira objeção eu já vou quebrar a hora que o cara entrar aqui, porque ele vai entrar e vai olhar assim, é caro ser atendido pelo Nizam. Então, se esse problema eu já não vou ter. Eu não vou ter que explicar por que meu produto custa quanto ele custa, né? E isso já é, inclusive, uma inovação, uma forma de quebrar uma objeção sem precisar falar para a pessoa. Com certeza. Professora, e é verdade isso aí? Apesar de todo esse
bonito discurso, bem elaborado aqui que ele fez, concordando. A senhora, só porque é professora da área, não precisa confirmar, tá? Mas a senhora acha que é o caso? Ele está correto, corretíssimo, né? E eu diria que a administração ela é sim importante para a área de publicidade, de propaganda, né? Mas ela é importante para todas as outras profissões, para todas as outras formas de atuação. Então, dentro da administração, nós temos alguns princípios, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, não tem como a gente administrar nada, nenhum tipo de empreendimento, nenhum tipo de empresa, nenhum tipo de negócio. Então, o administrador hoje ele pode administrar pessoas, carreiras, capitais, mercado, muita coisa. E para tudo isso, para todas essas situações, né, os princípios da administração são importantes. Então, para todas as ações, nós temos que necessariamente planejar. Depois, nós temos que dizer quem fará o que, de que forma, que é a organizar, né, a organização. Depois, nós temos que ter a parte de dirigir, que, né, a gente pode dizer aí que a parte de conduzir, né, pessoas, todos os resultados dentro das organizações são mediados por pessoas, né, as pessoas que conseguem os resultados. E no final nós temos aí a parte do controle, que é a verificação daquilo que eu pensei, daquilo que eu estruturei como objetivo, se realmente foi conseguido, se foi realizado a contento. Caso não, eu tenho que planejar diferentemente. Então, a administração, de um modo geral, ela é necessária e pertinente em todas as áreas, né? Então, não existe hoje uma área que escape da necessidade de se pensar em gestão, né? Então, todas as profissões, todas as áreas de atuação, nós temos aí a necessidade dos conhecimentos da nossa área da administração. E eu vou dar um testemunho disso, como eu falei, a minha formação inicial é de filosofia, eu fiz três pós praticamente em filosofia, e se alguém me perguntasse a coisa de uns 6 anos atrás, vai fazer, por que você não fez administração? Não que eu fosse contra, mas também não tinha nada a favor. E por um acaso do destino, eu acabei me envolvendo com isso, aí me joguei no MBA. Eu fiz um MBA que tinha gestão estratégica e marketing misturadinho, né? E aí dali um dos meus professores falou assim, cara, vai para o mestrado de administração. E aí eu fui, tanto é que de passagem ele está marcando hoje, a minha defesa deve ser agora dia 6 de dezembro, minha defesa, né? E aí eu digo, sem querer puxar a sardinha para ninguém, é uma senhora carreira, essa carreira de se estudar administração, não como eu falava, eu vou fazer administração de empresa. Não é administração de empresa, é administração. Porque você administra até a tua família, você administra o teu relacionamento. Se você usar aqui essas ideias aqui interessantes de direção, gestão, planejamento, você consegue administrar o seu relacionamento com isso. E não só por isso, agora corta para cá, DJ, corta para mim aqui, ó, que isso é importante, tá? Que se tiver interessado em administração, tem que lembrar que a Uniguairacá, né, ela está com a campanha aberta para vestibular, né, todos os vestibulares, mas se você que está ouvindo esse singelo podcast, né, e fala, cara, eu gostei disso, vou entrar nessa aí, você pode entrar lá na uniguairacá.edu.br e faça a sua inscrição, tá beleza? Porque você vai ter 3 sortes estudando aqui. Primeiro, vai me ter como professor. Melhor do que isso, vai ter a professora Lia como professora. E melhor que isso, nós vamos ter, uma vez ou outra, vamos ter profissionais do naipe do Paulo e o próprio Paulo aqui fazendo palestra ou fazendo banca. Aliás, de passagem, vou te convidar a fazer uma banca de pitch, tá? Me lembra aí depois eu te chamo. É um prazer. Eu tô com 2 turmas de empreendedorismo, são mais ou menos uns 20 projetos, né? E vai ser alguma coisa dia 24 de novembro, por aí. Tá? Mas aí eu vejo se a sua agenda dá para você vir aqui dar uma canja no dia do pitch. Então, como a gente cumpre horário nessa casa e nos deram horário aqui, vamos fazer um bom podcast. Você que está ouvindo sabe disso. Passou de meia hora, meu amigo. Alguém tem mais o que fazer, nós temos mais coisa para administrar na vida do que ficar. Então, vamos começando aqui, nessa ordem aqui. Paulo, antes de dizer tchau, diga lá como é que a gente acha você, o que faz, quem tiver interessado em conhecer você, procura aonde, desce aonde. Você encontra nas redes sociais, né, no Instagram lá, Paulo Demeister, ou no LinkedIn,
Paulo Meister, né? Meister, meu sobrenome. Que eu achava que era o Paulo Rei. Pronúncia é Meister, mas Meister, aí escreve Meister, com ele. né? Paulo Meister. Exatamente. E a agência Rei é H-E-Y, né? Também lá no Instagram, encontra lá um pouquinho do dia a dia da agência Rei, tudo, e as informações lá de contato, né? Tanto para o trabalho profissional, quanto para a troca de experiência. Até comentei um pouquinho antes, né? Estamos lá com 32 alunos do curso de marketing lá do Colégio Francisco Carneiro Martins, a primeira turma, estão lá na agência agora, tendo aulas lá de gestão de tráfego, de copywriter, de designer, né, entendendo um pouquinho também desse mundo que nós vivemos no dia a dia, para eles entenderem, e as portas estão sempre abertas. Isso que eu ia dizer, pode ir lá visitar? Pode visitar? Pode visitar. Porque ela é muito legal, é um ambiente, a gente está acostumado com aquela coisa de salas, de cubículos fechados, assim, então você quer ter uma ideia de como é que é um ambiente, não é só porque é de criatividade. Eu digo, os ambientes novos de empresas são assim. E lá é um exemplo, porque o Paulo está antenado com tudo que tem de melhor no mundo, né? Que ele está sempre viajandão. Estivemos juntos em Dubai, tá? Desculpa aí. Momento a gente vai se gabar um pouquinho, tá? A gente esteve junto em Dubai, na Feira Mundial em Dubai. Não me levaram. Né? Não tá. Você não entrou nessa lista. Não então, foi muito dessa obrigado, vez. Paulo. Professora Lia, diga aí também, dá os seus adeuses, se quiser ratificar alguma coisa que eu tenha esquecido. Eu gostaria de convidar, então, os estudantes que acharam interessante a nossa conversa para virem fazer os cursos de gestão conosco aqui na Uniguairacá. Então, nós temos o curso de administração, nós temos ele EAD e nós temos ele presencial. E é bom lembrar que as grades são iguais. Então, às vezes, nas outras instituições, né, o EAD tem tais disciplinas e o presencial tem disciplinas diferentes. A nossa grade de administração, que para a Uniguairacá, tanto faz, o EAD quanto o presencial é igual. Por que isso é legal? Por que isso é importante? Então, muitas vezes eu começo a fazer o curso de administração presencial, mas surge alguma oportunidade e eu acabo me deslocando de Guarapuava, por exemplo. Acabo me mudando para um outro lugar. Eu não preciso transferir, eu não preciso deixar de estudar na Uniguairacá. Eu simplesmente migro para o EAD. Então, esse é um dos nossos diferenciais. Além de que, é claro, o nosso curso ele está totalmente voltado para as necessidades aí de mercado, para tudo que o mercado está sinalizando. Então, sim, temos disciplinas voltadas à inovação, disciplinas voltadas à gestão de pessoas e tantas outras que são bastante pertinentes aí para que os profissionais tenham uma formação de qualidade. O nosso vestibular, ele é agendado e é digital. E para maiores informações, então, os nossos interessados e os alunos, né, e os futuros alunos da Uniguairacá podem entrar lá no nosso site, né, e buscar mais informações. Para as pessoas que quiserem me seguir, né, então é @LiaMauraCaldas no Instagram. Muito bem. E com isso a gente... Desculpa. O Eliezer coloca os nossos arrobas aqui, né? Ele sabe disso, o DJ. Esqueci disso. Então, esse foi, então, aproveitando a deixa aí, quem quiser seguir também, o Lorenzo é Lorenzo Filosofia, tá? Tô só no Instagram, tá? O meu, eu não consigo administrar mais do que uma, escolhi só o Instagram. Então, Lorenzo Filosofia. Se gostarem, eu não sei, eu acho que é no máximo uma semana, 2, aqueles... Vai estar no ar isso aí, né? Mas quem gostou, manda comentário lá. Fala assim, pede pro Lorenzo voltar, que o Lorenzo volta, né? Para apresentar aqui o podcast para vocês. Então é isso. Fiquem todos bem, tá? E até o próximo GuairaCast.